Você já ouviu falar do Império Bizantino? Talvez a maioria de nós conheça o Império Bizantino por conta do papel que ele exerce na nossa divisão tradicional dos tempos históricos. A tomada da sua capital, Constantinopla, pelos turcos otomanos em 1453 costuma ser o marco escolhido para definir o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Mas para além de servir de baliza cronológica, a história do Império Bizantino não é o assunto mais popular nem na formação educacional no Brasil e nem na historiografia sobre a Idade Média feita no Brasil. Isso significa que, na nossa consciência histórica, esse império provavelmente representa um estado tampão, uma espécie de limite geográfico e político que marca a fronteira da Europa com o mundo muçulmano e que marca também a fronteira de uma nova ordem mundial moderna que surge das ruínas de um tempo medieval arcaico. Para entender por que isso ocorre e também para compreender melhor que papel o Império Bizantino pode ter em uma narrativa histórica mais ampla, a gente precisa começar pelo próprio nome dado a esse império. O que é que significa bizantino? Eu sou o professor Otávio, e nesse primeiro vídeo sobre a história do Império Bizantino, a gente vai discutir os motivos pelos quais a historiografia o chama por esse nome, e não por Império Romano, o que seria mais simples e correto, e quais são as implicações históricas, ideológicas e discursivas de se adotar o termo Bizâncio ao invés de Roma. Isso que a gente chama de Império Bizantino, ele é, em termos de fundação e estrutura política, o Império Romano. No início do século IV, o Império Romano passava por um período de tetrarquia, isso é, ele era governado por 2 imperadores sênior, chamados de Augusti, e 2 imperadores júnior, chamados de Cáisares. Contudo, em 324, Constantino se torna imperador único, e por vários motivos ele coroa essa recém-conquistada monocracia com a fundação de uma nova capital. Ele escolhe uma antiga cidade grega no Bósforo, chamada Byzantion, ou Bizâncio. E depois de 6 anos de construções e reformas, essa cidade é consagrada como a nova capital do Império Romano e passa a ser chamada de Nea Romi, ou Nova Roma, e mais tarde ela passa a ser popularmente conhecida como Constantinópolis, ou Constantinopla, a cidade de Constantino. No final do século IV, o Império Romano é formalmente dividido em 2. Do lado ocidental, o imperador governava efetivamente a partir da cidade de Milão e a partir do século V de Ravenna. E do lado oriental, a capital segue sendo a grande cidade de Constantinopla. Então, no final do século V, quando o líder bárbaro Odoacro invade a Península Itálica e depõe o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, ele não está tentando colocar fim ao império, mas ele afirma que Roma não precisava de 2 imperadores, e sendo o imperador em Constantinopla portador de muito mais prestígio do que a sua contraparte ocidental, ele é o que se mantém como representante do império. E certamente, na visão de Odoacro, era mais fácil guerrear contra os romanos do Ocidente do que passar pelas famosas muralhas de Constantinopla. Então, isso que a gente chama de queda do Império Romano foi, do ponto de vista formal, só mais um novo processo de reestruturação do Império Romano, que agora estava restrito à sua parte oriental. E apesar de algumas tentativas de restauração da parte ocidental no século VI, esse Império Romano, que era sediado em Constantinopla, ele passaria os próximos séculos centrado aproximadamente nas regiões das atuais Grécia e Turquia. É importante lembrar também que, para boa parte do mundo conhecido, Constantinopla era vista como uma grande capital imperial mesmo após o século V. Localmente, ela recebia títulos honoríficos como Facilis ton Poleion, a rainha das cidades, e Vasilevousa, rainha. Os viajantes nórdicos que comumente passavam pela região a chamavam de Miklagarður, a grande cidade, e os eslavos a chamavam de Tsarigrad, a cidade do imperador. Já os árabes também a conheciam por Rumiat al-Kubra, a grande cidade dos romanos, e os persas a chamavam de Tarte Rum, o trono dos romanos. Ou seja, era comum que dentro e fora da cidade, Constantinopla fosse identificada como uma cidade impressionante, e acima de tudo, como a histórica capital dos romanos. Então,
se ao menos nessa dimensão histórica e honorífica o Império Romano seguia vivo em Constantinopla, por que a historiografia usa o termo Império Bizantino? Há pelo menos duas razões para isso, uma histórica e outra ideológica. A razão histórica tem relação com as teorias políticas desenvolvidas pelos grupos ocidentais medievais, como os francos. Francos, godos e outros grupos bárbaros que formaram reinos na Europa buscavam legitimação política e cultural na herança do Império Romano, ou seja, era importante para eles serem vistos como sucessores dos romanos. Essa busca por legitimidade, ela atingiu o ápice quando Carlos Magno foi coroado imperador dos romanos no Natal do ano 800. As razões para a coroação de um rei franco como imperador são complexas e envolvem inclusive disputas políticas e religiosas com os romanos do Oriente. Mas o importante para essa discussão é notar que, oficialmente, a partir desse momento, há uma disputa pelo título imperial dos romanos que afetaria a própria forma com que a historiografia narra esse passado. Assim, a gente tem duas nomenclaturas diferentes para designar esses impérios medievais que disputavam uma herança histórica romana. Do lado ocidental, a historiografia identifica o Sacro Império Romano Germânico, e do lado oriental, então, o Império Bizantino. Mas vejam como essas designações históricas carregam peso nas entrelinhas. O Sacro Império Romano Germânico traz em si toda uma identificação. Ele é sacro, porque é cristão, é romano, porque se apoia em tradições, e é germânico, porque é formado por uma cultura que surge entre grupos etnolinguísticos germânicos, como os próprios francos. Já Império Bizantino opera de outra forma, porque traz uma identificação arcaica, já que, como a gente viu, Bizâncio era o nome da antiga cidade que depois foi substituída por Constantinopla. Por que esse arcaísmo para definir o Império Romano Oriental? Aqui a gente entra nas razões ideológicas que permeiam a historiografia. No Ocidente, as terras do Império Romano Oriental elas eram conhecidas por vários termos, mas não era incomum que se usasse terra dos gregos de forma jocosa, ou mesmo rei dos gregos, para diminuir a autoridade do imperador em Constantinopla. E aí é somente no século XII que a gente tem pela primeira vez o uso do termo Bizâncio para se referir ao império como um todo. Em um romance francês chamado Partenopeu de Blois, o personagem principal, chamado de Partenopeu, ele se apaixona por uma imperatriz romana e num dado momento da história ela diz: Toute Byzance est mon empire. Toda Bizâncio é meu império. Esse uso poético do termo Bizâncio, ele encontra eco na poesia e na literatura histórica romano-oriental, que por vezes se referia a Constantinopla estilisticamente como Bizâncio. Contudo, é a partir do século XVI que o termo Bizâncio passa a ser utilizado como sinônimo de Império Romano do Oriente. O humanista alemão Hieronymus Wolff, em 1557, cunhou o termo Res Byzantina, para criar uma analogia com o termo Respublica Romana, ou seja, ele buscou criar uma separação clara entre o Império Romano, que seria um potentado que tinha o latim como língua oficial, e o Império Bizantino, um potentado que teria o grego como idioma usado em seus textos medievais. Já em 1562, ele edita um conjunto de fontes tardias do Império Romano Oriental e chama essa coleção de Corpus Historiae Byzantinae. E ao longo do texto e das suas notas, ele também usa bastante o termo Imperium Byzantinum. A partir daí, o uso do termo bizantino passa a ganhar mais popularidade entre os humanistas e acadêmicos europeus, até que no século XIX se consolida propriamente como um campo de pesquisa. O que a gente pode ver nesse movimento do Hieronymus Wolff é uma construção histórica que opera uma separação entre o Império Romano, entre aspas, verdadeiro, que seria marcado pelo latim e pela sua ligação com o Ocidente e com a Europa, e entre um Império Bizantino, que seria não necessariamente uma continuação do Império Romano, mas uma estrutura política baseada na língua grega e mais ligada ao mundo oriental e à Ásia do que ao Ocidente,
que nessa modernidade passava a ganhar contornos culturais muito específicos. Num primeiro momento, essa separação entre romano e bizantino serve para reforçar uma diferença cultural na herança histórica do Ocidente e do Oriente. A consequência disso é que esse Império Bizantino passa cada vez mais a ser esvaziado do seu peso histórico medieval e se torna algo que não faz parte diretamente da história da Europa, por exemplo. E se a gente lembrar que no século XIX a historiografia era fortemente marcada por uma dimensão nacionalista, transformar o Império Bizantino em um espaço de alteridade e não na continuação do Império Romano ajudava também a construir uma narrativa histórica própria para a Europa, em especial porque desde o século XV o território que havia composto o Império Romano do Oriente agora fazia parte do Império Otomano, que era um Estado Islâmico turco. Chamar então o Império Romano do Oriente de Império Bizantino impedia que os turcos afirmassem que eles é que eram os herdeiros do Império Romano. Uma outra consequência ideológica dessa separação entre romano e bizantino é que a cronologia tradicional que a gente usa até hoje na escola e na universidade se encaixa melhor a uma experiência exclusivamente europeia e ocidental. Isso porque se a gente considera que a Idade Média se inicia com a queda de Roma, então não há espaço para admitir que Roma continua existindo no Oriente. Roma, enquanto império, precisa deixar de existir para que a cronologia europeia faça sentido. E depois, para que as ideias como o Renascimento façam sentido, Roma precisa ser recuperada pelos pensadores europeus. Contudo, se o Império Bizantino é entendido como uma fase do Império Romano, nem a cronologia e nem os movimentos europeus, como o Renascimento, têm o impacto desejado pela academia ocidental. Em resumo, então, a gente pode perceber que a criação e adoção do termo Império Bizantino está relacionada com uma primazia da experiência histórica europeia. Remover a herança imperial romana de um dos mais importantes poderes medievais remove muito do seu papel histórico e o coloca em um espaço de alteridade. E isso faz com que na nossa consciência histórica o passado exclusivamente ocidental ganhe importância e protagonismo em detrimento de outros espaços e outras culturas. Obviamente, os termos Império Bizantino ou Bizâncio, eles têm hoje um valor pedagógico muito importante. Mas é fundamental que a gente não esqueça que esse termo tem uma história de exclusão e de filiação com uma ciência histórica cada vez mais nacionalista. Se a gente esquece dessa dimensão histórica e ideológica do termo Bizâncio, a gente pode cair nessa armadilha de imaginar o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, como uma estrutura isolada, estrangeira e exótica, quando na realidade Constantinopla foi uma das maiores, mais centrais e mais importantes cidades do mundo durante muitos séculos. Essa discussão foi centrada na origem e nas implicações do termo Bizâncio e Império Bizantino, e uma conclusão que a gente pode tirar dela é que a gente tem que ter cuidado com esses termos, porque eles podem fazer com que a gente esqueça a centralidade e o papel que esse império teve durante a Idade Média. Ou seja, lembrar que o Império Bizantino é formalmente o Império Romano ajuda a gente a fazer um movimento de deseurocentralização da historiografia e permite que a gente veja a história dessa sociedade de forma mais complexa e integrada. E a gente vai começar a fazer isso a partir dos próximos vídeos. A bibliografia usada nesse vídeo está aí na tua tela e vai estar disponível para consulta no Padlet da nossa disciplina. Muito obrigado e bons estudos!